No ano 150 a.C., dezenas de milhares de lusitanos, segundo a tradição, talvez perto de 30.000 pessoas, depuseram as armas. Tinham a promessa de um general romano, terras férteis, paz definitiva, um futuro. O pretor Sérvio Sulpício Galba havia jurado solenemente que Roma honraria esse acordo. Desarmados e confiantes, os lusitanos aguardavam. Galba ordenou um massacre. Daquela multidão reunida naquele campo, homens, mulheres e crianças, a esmagadora maioria morreu no mesmo dia em que acreditou ter sobrevivido. Os poucos que escaparam fugiram para as serras do interior da Península Ibérica, desprovidos de armas, de líderes, de qualquer esperança. Entre eles, havia um pastor. Roma achou que tinha acabado com a resistência lusitana. Estava, na verdade, a criá-la. Poucos anos depois, esse mesmo pastor havia derrotado sucessivos generais romanos, encurralado um cônsul com as suas próprias legiões e forçada a maior potência militar do Mediterrâneo a assinar um tratado que os seus próprios senadores chamaram de desonroso. Este homem chamava-se Viriato. A questão não é apenas como um pastor se tornou o comandante mais temido que Roma encontrou na Península Ibérica. A questão é o que Roma fez quando percebeu que não conseguia vencê-lo, e por que essa resposta diz tudo sobre o preço da resistência contra o império que nunca aceitava a derrota. Para entender o que Viriato representou, é preciso entender primeiro quem eram os lusitanos e o que Roma estava fazendo na Península Ibérica naquele século. Os lusitanos eram um conjunto de tribos de origem indo-europeia que habitavam sobretudo o centro-oeste da península, entre serras e vales que hoje correspondem em grande parte ao território português a norte do Tejo e às zonas da atual Extremadura e Salamanca. Não formavam um reino unificado nem obedeciam a um único chefe. Viviam em castros nas serras, criavam gado, caçavam e combatiam em incursões rápidas contra os territórios vizinhos. Para Roma, eram simplesmente bárbaros, povos que resistiam à ordem que o Mediterrâneo estava, segundo a visão romana, destinado a ter. Roma chegou à Península Ibérica durante a Segunda Guerra Púnica, no final do século III a.C., para cortar o abastecimento de tropas cartaginesas. Depois de derrotar Cartago, ficou. Em 197 a.C., dividiu o território ibérico em duas províncias, Hispânia Citerior, a leste, e Hispânia Ulterior, a oeste, e iniciou um processo lento e violento de submissão das tribos locais. Os lusitanos, pelo seu isolamento geográfico e pela ferocidade com que defendiam o território, foram dos últimos a ceder. Na prática, nunca cederam completamente. A tensão acumulou-se durante décadas, alternando tratados de paz e rupturas, campanhas militares e recuos. Em meados do século II a.C., os lusitanos firmaram acordos com magistrados como Marco Atílio, mas o sucessor Sérvio Sulpício Galba ignorou esses compromissos e invadiu a Lusitânia. Derrotado num primeiro confronto e humilhado, Galba reorganizou as suas forças e voltou com um plano diferente, diplomático na aparência, criminoso na execução. Galba convocou os lusitanos para negociar terras férteis em troca de paz. A resposta foi imediata. Não vieram apenas guerreiros, vieram também famílias inteiras, porque o que se oferecia era um recomeço, não só uma rendição. Quando todos estavam reunidos, Galba mandou dividi-los em 3 grupos afastados uns dos outros e exigiu que depusessem as armas como sinal de confiança. Os lusitanos obedeceram. O que aconteceu a seguir foi registrado por Apiano, séculos depois. As tropas romanas rodearam os grupos desarmados e massacraram os homens em idade de combater. Mulheres e crianças foram em grande parte reduzidas à escravidão. Galba regressou a Roma carregado de riqueza e foi formalmente julgado, mas absolvido, depois de mobilizar aliados e distribuir dinheiro de forma estratégica. A traição compensou politicamente, a curto prazo.
Entre os poucos que conseguiram escapar ao cerco estava Viriato. As fontes antigas divergem nos detalhes da sua origem. Tradições atribuídas a Lívio descrevem-no como pastor que se tornou caçador e depois guerreiro, seguindo o percurso típico dos jovens lusitanos, os iuventos, que dedicavam os primeiros anos adultos à caça, ao gado e à guerra. Diodoro Sículo sugere que provou ser um príncipe, apesar das origens humildes, indicando que a sua autoridade podia ter raízes em alguma posição de destaque entre os seus. O ponto comum é claro: era um homem das serras, forjado num mundo em que sobreviver significava conhecer o terreno melhor do que o inimigo. Viriato não assumiu de imediato o comando da resistência. Durante algum tempo após o massacre de Galba, os sobreviventes dispersaram-se e atuaram de forma fragmentada, sem liderança clara. Foi por volta de 147 a.C. que ele emergiu como figura central, numa circunstância que mostrou logo sua inteligência tática e a capacidade de transformar uma derrota iminente em vitória. Nesse ano, um grupo de cerca de 10.000 lusitanos realizava incursões na Hispânia Ulterior, quando foi encurralado pelo pretor Gaio Vetílio, num ponto da Turdetânia que as fontes chamam de Tríbola, algum lugar no sul da península. Vetílio tinha os lusitanos rodeados e ofereceu-lhes rendição em troca de terras, a mesma promessa que Galba havia feito anos antes. Viriato, entre os encurralados, recusou repetir o erro. Em vez de aceitar o acordo ou lançar um combate frontal contra uma força superior, dividiu seus homens em pequenos grupos, ordenou que se dispersassem simultaneamente em várias direções e conduziu pessoalmente a retaguarda que manteve as legiões ocupadas enquanto os restantes escapavam. Quando o cerco foi rompido, Vetílio ficou com as mãos vazias e Viriato ficou com uma reputação. O episódio de Tríbola não foi apenas uma fuga bem executada. Foi a primeira demonstração de um princípio que Viriato aplicaria sistematicamente. Contra um exército maior e mais disciplinado, a velocidade vale mais do que a força, e o terreno vale mais do que os números. Os lusitanos não combatiam em formação fechada como as legiões romanas, que dependiam da coesão do escudo e da disciplina coletiva. Combatiam em grupos pequenos e móveis, conheciam cada ravina e cada passagem das serras, e podiam desaparecer no terreno antes que a cavalaria romana tivesse tempo de reagir. Os romanos usavam verbos como concursare, correr de um lado para o outro, atacar e recuar rapidamente, para descrever esse tipo de combate de escaramuças, muito próximo do que Viriato fazia de forma sistemática. O mesmo pretor Gaio Vetílio, que havia encurralado os lusitanos, tentou perseguir Viriato depois da fuga. Atraiu as forças romanas para um desfiladeiro nas serras do sul da península, onde a superioridade numérica das legiões se tornava irrelevante. Num terreno em que as formações não cabiam e a cavalaria não podia manobrar, os lusitanos combateram com a vantagem de quem escolheu o campo de batalha com antecedência. Vetílio foi morto em combate e milhares de romanos morreram ou foram capturados. Era o primeiro comandante romano a cair perante Viriato, e não seria o último. A notícia chegou a Roma como uma humilhação infligida por um povo que o Senado considerava inferior. O pretor seguinte, Gaio Plautius, foi enviado com reforços e a ordem implícita de resolver o problema depressa. Plautius encontrou Viriato na mesma região, sofreu derrotas sucessivas e recolheu aos seus quartéis de inverno com as tropas desmoralizadas. Viriato usou esse intervalo para alargar a sua área de ação, realizando incursões profundas na Espanha Citerior, a leste, mostrando que a resistência já não estava confinada às serras ocidentais. Em 146 a.C., o governador da Espanha Citerior, Cláudio Unimano, tentou interceptar essas incursões e acabou derrotado com perdas severas. Segundo as fontes, as insígnias militares capturadas, águias e estandartes das legiões, que para Roma tinham um valor quase sagrado, foram exibidas por Viriato como troféus, uma mensagem clara sobre quem controlava o território naquele momento. A partir daí, o Senado passou a discutir a guerra na Lusitânia não como simples polícia de fronteira, mas como um conflito sério. Nos anos seguintes,
Roma enviou sucessivamente novos comandantes: Gaio Nigídio, Fábio Máximo Emiliano, irmão do famoso Cipião Emiliano, e depois Fábio Máximo Serviliano, com forças cada vez maiores. Emiliano chegou com 2 legiões completas e a determinação de acabar com a guerra numa única campanha, mas Viriato evitou o choque frontal que os romanos desejavam e regressou às táticas de desgaste, obrigando Emiliano a uma campanha frustrante, com vitórias pontuais, mas sem resultado decisivo. Mesmo quando as fontes falam em batalhas em que Viriato foi posto em fuga, o balanço geral da guerra pendia para o lado lusitano. A cada vitória romana seguia-se uma emboscada, uma retirada estratégica, uma nova ofensiva surpresa. Serviliano trouxe ainda mais homens e conseguiu algumas vitórias, capturando cidades e executando prisioneiros. Mas Viriato respondeu com algo que mudou a natureza da guerra. Já não estava apenas resistindo, estava construindo uma espécie de confederação. Tribos celtíbericas do interior, até então neutras ou ambivalentes em relação a Roma, começaram a juntar-se à causa lusitana, atraídas pela sucessão de vitórias e pela possibilidade de conter o avanço romano. Com novos aliados, Viriato podia operar em múltiplas frentes, e as legiões passaram a combater numa guerra que se espalhava mais depressa do que conseguiam conter. Serviliano perseguiu Viriato até a região de Erizana, associada à atual Serra Morena, e sitiou a cidade onde parte das forças lusitanas se havia refugiado. Viriato não tentou romper o cerco de frente, ele contornou-o. Com uma força rápida, infiltrou-se por trás das linhas romanas, encurralou as legiões de Serviliano num terreno desfavorável e colocou o cônsul de Roma numa posição que os romanos estavam habituados a reservar aos outros. Serviliano estava cercado com um exército numericamente superior que naquele desfiladeiro valia menos do que a mobilidade lusitana. Viriato tinha um cônsul de Roma à sua mercê. O que fez a seguir foi o que ninguém esperava, e é precisamente essa decisão que obriga a perguntar o que, afinal, Roma temia mais, uma derrota militar ou o precedente político. Com Serviliano encurralado e as saídas controladas, Viriato podia ter matado o cônsul, destruído as legiões e enviado a Roma a mensagem mais violenta que um chefe bárbaro poderia imaginar. Era o que a lógica militar sugeria, era o que muitos generais da época teriam feito. Viriato escolheu outra coisa. Libertou Serviliano e as suas tropas. Em troca, pediu 2 condições: que Roma reconhecesse os territórios sob seu controle como domínio próprio dos lusitanos e que lhe fosse concedido o título de Amicus Populi Romani, amigo do povo romano. Não pediu tributos, nem reféns, nem a retirada romana da península. Pediu reconhecimento. A paz foi assinada por Serviliano e, segundo as fontes, ratificada pelo próprio Senado. Para perceber o peso desse momento, é preciso entender o que significava ser amigo do povo romano. Roma raramente reconhecia iguais, reconhecia aliados úteis, subordinados de fato ou inimigos destinados à conquista. O estatuto de amigo era concedido a reis e povos que Roma considerava vantajosos ou demasiado caros de subjugar de imediato, mas implicava sempre uma hierarquia. Ao aceitar as condições de Viriato, o Senado concedia formalmente este estatuto a alguém que tinha derrotado os sucessivos comandantes e negociava a partir de uma posição de força. Era uma inversão desconfortável da lógica imperial. O senador Quinto Servilio Capeão percebeu isso com clareza. Quando as notícias do tratado chegaram a Roma, argumentou que o acordo era, no mais alto grau, desonroso para Roma, por ter sido arrancado sob coerção militar por um chefe que muitos romanos descreviam como líder de bandoleiros, não como rei aliado. Temia que outros povos vissem em Viriato um precedente. Se ele podia forçar Roma a negociar
quase em igualdade, por que não tentariam o mesmo? O Senado manteve formalmente o tratado, mas nomeou Capeão como novo comandante na península, em substituição de Serviliano. A mensagem era clara: a paz estava assinada, mas nas mãos de quem a considerava uma humilhação. Viriato, que ao longo de quase uma década tinha demonstrado uma enorme capacidade de ler as intenções romanas, percebeu o risco. Tentou consolidar as fronteiras acordadas e manteve os seus homens dentro dos territórios reconhecidos, cumprindo o que tinha negociado. Caepião não teve o mesmo escrúpulo. Em torno de 140 a.C., Caepião retomou as operações militares, aproveitando-se da ambiguidade política em Roma. Viriato foi forçado a recuar para o interior, depois para a Carpetânia, região do Planalto Central, em busca de apoio entre as tribos celtibrênicas que outrora haviam combatido ao seu lado. Desta vez, encontrou hesitação e recusa. O avanço romano e o cansaço da guerra assustavam os aliados, e a confederação que Viriato construíra com paciência começou a fragmentar-se. Foi neste contexto de isolamento crescente que ele tomou a decisão que selaria o seu destino. Sem forças para impor uma nova derrota esmagadora a Caepião e consciente de que uma segunda paz exigiria outra demonstração de força que já não conseguia garantir, recorreu à diplomacia. Escolheu 3 homens da sua confiança, Audax, Ditalco e Minonuros, e enviou-os a Caepião para negociar um novo acordo. Eram emissários de um chefe guerreiro que continuava sem ter sofrido uma grande derrota final, mas que via com lucidez os limites do que podia sustentar sozinho. Caepião recebeu os 3 emissários, mas não os tratou como negociadores. Tratou-os como oportunidade. O que lhes ofereceu em segredo não está descrito em detalhes nas fontes, mas o desfecho é claro. Os 3 regressaram ao acampamento lusitano com dinheiro romano e uma missão que já não era de paz. Roma comprara o que as legiões não tinham conseguido conquistar. Viriato libertara um cônsul romano quando podia tê-lo destruído, e Roma respondeu com traição. Se estivesse no lugar dele naquele desfiladeiro, teria feito o mesmo? Teria poupado Serviliano ou escolhido outro caminho? Deixe sua opinião nos comentários. Na madrugada de 139 a.C., Viriato dormia no seu acampamento em território lusitano. Não sabemos ao certo onde, as fontes não guardaram o nome do lugar, mas sabemos o que aconteceu. Audax, Ditalco e Minuros entraram na tenda do chefe que haviam servido durante anos e cortaram-lhe a garganta enquanto dormia. O homem que Roma não conseguira derrotar em campo aberto morreu sem ter a oportunidade de se defender. Depois do assassinato, os 3 foram procurar Caepião para reclamar a recompensa combinada. Aqui, a história divide-se entre o que dizem as fontes antigas e o que a tradição popular transformou em frase feita. Segundo o relato de Apiano, Caepião deixou que ficassem com o que já tinham recebido e remeteu qualquer pagamento adicional para a decisão de Roma, sem mencionar execução imediata nem qualquer inscrição. Já a tradição posterior ibérica popularizou a máxima Roma não paga a traidores, em latim, Roma traditoribus non premiat, colada a este episódio. A expressão, no entanto, não surge textualmente nas fontes antigas sobre Viriato. Tudo indica que nasceu depois, como frase de efeito criada para resumir a forma como Roma tratou os homens que o traíram. O que não está em dúvida é o efeito da morte de Viriato. A notícia espalhou-se no acampamento ao amanhecer e as fontes falam de luto aberto entre os guerreiros. O corpo foi preparado com as honras reservadas aos maiores, armado com o seu melhor equipamento de guerra e colocado numa pira funerária erguida num ponto elevado. Apiano descreve cavalos sacrificados na pira, duelos rituais entre guerreiros e lamentos que se ouviam à distância. Um funeral com dignidade de rei, dado a um homem que nunca usou esse título. A liderança passou para um chefe chamado Tântalo,
Mas essa transição deixou claro que Viriato tinha sido, não apenas um comandante, mas o pilar de uma confederação frágil. Tântalo não tinha a mesma reputação, nem a mesma rede de alianças, e as tribos começaram a regressar às suas agendas próprias. Em poucos anos, aquilo que fora um exército unido voltou a ser um mosaico de focos de resistência isolados. Roma percebeu a mudança e acelerou. Capião retomou as operações com agressividade, esmagando os bolsões lusitanos que ainda tentavam resistir. O seu sucessor, 10º Júnio Bruto, avançou para norte do Douro e levou a guerra até as tribos galaicas do noroeste, numa campanha que lhe renderia a alcunha Calaicos. Em paralelo, outros contingentes lusitanos acabaram por se render a generais como Marco Popílio Lenas, cônsul em 139 a.C., que em vários relatos aparecem a cumprir os acordos e a conceder terras, um contraste nítido com o precedente de Galba décadas antes. A derrota de Tântalo e a dispersão da confederação não significaram o fim definitivo da resistência. Em 80 a.C., o general romano Quinto Sertório liderou uma nova insurreição na península com forte apoio de populações lusitanas, usando conscientemente a memória de Viriato como símbolo da luta contra Roma. Ironicamente, Sertório também acabaria assassinado por homens em quem confiava. Mesmo assim, a romanização da Lusitânia não se fez de um dia para o outro. A província só seria formalmente criada pelo imperador Augusto entre 27 e 19 a.C., e durante esse longo processo, a resistência foi sobrevivendo em focos esporádicos até ser finalmente absorvida por uma nova ordem política. O que Roma nunca conseguiu apagar foi a dimensão do que Viriato tinha alcançado. Estrabão, no século I a.C., referiu-se aos lusitanos como o mais poderoso dos povos da Espanha e aquele que por mais tempo resistiu às armas romanas. E autores modernos, como Teodoro Mommsen, no século XIX, descrevem Viriato quase como um herói de Homero perdido numa época prosaica. Em resumo, alguém excepcional mesmo pelos padrões do seu tempo. Há uma ironia profunda no legado de Viriato. Roma, que o matou, foi também quem mais contribuiu para preservar a sua memória. Foram historiadores romanos e gregos escrevendo sob domínio romano, Apiano, Diodoro, Estrabão, entre outros, que documentaram suas vitórias, descreveram seu funeral e registraram a admiração, explícita ou implícita, que os próprios inimigos sentiam por ele. Se dependêssemos apenas de tradições orais lusitanas, sem escrita própria conhecida, Viriato hoje seria quase invisível. Ao longo dos séculos, a figura de Viriato foi sendo reativada sempre que o território precisava de um rosto antigo para a ideia de resistência. No século XVI, Luís de Camões colocou-o nos Lusíadas como antepassado moral dos navegadores portugueses, ligando o pastor das serras aos homens que atravessaram oceanos. No século XIX, o romantismo fez dele herói fundador. Ergueram-se estátuas, escreveram-se poemas, e o pastor indomável entrou de vez no panteão simbólico de Portugal. Essa construção tem riscos. O Viriato histórico, o das páginas de Apiano e Diodoro, era um chefe de tribos do século II a.C. que não tinha consciência de estar defendendo uma nação que só nasceria muitos séculos depois. Não lutava por Portugal, lutava pela sobrevivência de seu povo, pela autonomia do seu território e pela glória que as sociedades guerreiras valorizavam acima de quase tudo. Projetar sobre ele as categorias políticas modernas é anacrônico, mas inevitável até certo ponto. O que a história suporta, e que basta por si, é isto. Durante quase uma década, numa época em que Roma expandia seu domínio pelo Mediterrâneo com uma eficiência sem paralelo, um homem criado nas serras da Lusitânia construiu uma resistência suficientemente sofisticada para obrigar o Senado romano a negociar em termos que muitos consideraram humilhantes. Raramente foi derrotado em campo aberto. No fim, não caiu numa grande batalha, foi comprado. E mesmo assim, a frase que ficou para a posteridade não fala dos que o corromperam, mas do desprezo de Roma pelos próprios traidores. Esse gesto final diz algo sobre como Roma via Viriato mesmo depois de morto,
como um problema demasiado sério para admitir abertamente que só a traição o tinha vencido. A máxima, Roma não paga traidores, tal como a conhecemos hoje, diz mais sobre a imagem que o mundo guardou de Roma do que sobre a frase exata que alguém terá dito. E, no entanto, a frase encaixa bem na imagem de um império que fazia de tudo para esconder os próprios sinais de fraqueza. Viriato morreu numa tenda, de madrugada, pelas mãos de homens em quem confiava. O nome que ficou gravado na memória coletiva deste território, o primeiro nome que surge quando se pergunta quem resistiu, quem não cedeu, quem obrigou Roma a recorrer à corrupção porque não conseguiu a vitória, é o de um pastor das serras que nunca escreveu uma linha, mas soube exatamente o que estava fazendo quando libertou um cônsul num desfiladeiro e esperou que Roma honrasse a palavra que tinha dado. Roma não honrou, e isso, no fim, também faz parte da história. Depois de tudo o que Viriato fez em campo, Roma só conseguiu vencê-lo à força de ouro e traição. Na tua opinião, o que pesa mais na história dele? As vitórias que conquistou ou a forma como foi traído? Se você gostou desta história, deixe seu like no vídeo para que ele chegue em mais pessoas. Aproveite para se inscrever no canal e não perder as próximas histórias sobre Portugal. Até o próximo vídeo.